Hoje em dia, muito se discute se é ou não permitido que a mulher use véu dentro da igreja. Porém, a pergunta correta acerca do uso do véu seria: é ainda obrigatório para a mulher o uso do véu dentro da igreja? Esta sempre foi a disciplina da igreja, atestada ao longo de 2000 anos. A última vez que a igreja se manifestou a esse respeito foi em 1917, no Código de Direito Canônico, conhecido como Pio Beneditino. O Cânon 1262 diz que os varões na igreja ou fora da igreja, enquanto assistem os sagrados ritos, estejam com a cabeça descoberta, a não ser que os legítimos costumes dos povos ou circunstâncias peçam diversamente. Quanto aos costumes, é possível citar os bispos que usam mitra, ou os padres que usam o barrete, e enquanto as circunstâncias poderiam ser citadas as celebrações ao ar livre, sob um sol causticante, ou ainda sob a chuva. Neste caso, permitia-se a cabeça coberta para homens. As mulheres, por sua vez, estejam com a cabeça coberta e vestidas modestamente, especialmente quando se aproximam da mesa do Senhor. É o que diz o mesmo código. O uso do véu para as mulheres sempre foi uma obrigação unânime ao longo dos séculos. Escritos dos santos padres já dão notícias destas disciplinas e a própria Sagrada Escritura. Essa tradição continuou ao longo de toda a Idade Média. Nos escritos de Santo Agostinho, ainda que ele não tenha se manifestado enfaticamente sobre o tema. Recentemente nasceu a ideia de que o uso do véu estaria ligado à cultura do local e que poderia ser deixado de lado, já que não está enraizado na natureza humana, mas seria tão somente uma circunstância cultural, descartável. Seja como for, atualmente não exige a obrigação canônica do uso do véu. O Código de Direito Canônico, reformado por João Paulo II, não traz o cânon mencionado. O cardeal Raymond Burke, presidente da Assinatura Apostólica, respondendo a uma pergunta de um fiel sobre a obrigação do uso do véu, afirma que não existe uma obrigação, mas se a pessoa vai participar do rito extraordinário, seu uso seria permanente, pois este rito possibilita uma expressão ritual mais dolorosa do que o rito ordinário. A raiz teológica do uso piedoso do véu está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2 a 16. São Paulo fala claramente sobre a obrigação do véu, e o que se nota no restante do texto é que nem toda a sua argumentação, São Paulo sempre relaciona a cobertura da cabeça da mulher com a glória. A própria natureza não vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer, ao passo que para a mulher é honroso ter os cabelos compridos. Versículo 14 ao 15. Neste trecho, São Paulo demonstra que não se trata apenas de um algo cultural, mas de algo natural. É o próprio do feminino e a elegância, a busca da expressão da beleza interior pelo cuidado e zelo, com a aparência exterior. Da mesma forma, é tipicamente feminino o cuidado com os cabelos. Diante disso, a mulher cobrir sua cabeça no momento dar glória a Deus e esconder a sua própria reverenciando aquele que merece toda a glória. Usar o véu em atenção aos anjos, como diz São Paulo, significa que ela está participando de um culto de adoração a Deus, justamente com os anjos. Todas as criaturas, homens, mulheres e os anjos, se prostram diante de Deus para adorá-lo. Neste momento, todas elas devem esconder sua glória e dar glória a Deus. Cobrindo a cabeça, a mulher realiza isso de forma visível e ritual. Portanto, não existe obrigação canônica para o uso do véu. O que existe é uma longa tradição que insere a mulher num espírito de ritualidade e adoração, fazendo com que diante de Deus ela esconda sua própria beleza e a própria glória, para dar glória à beleza de Deus. De forma prática, o uso do véu requer prudência. Sobre ele recai a pecha de ser obsoleto, tradicionalista, contrário à dignidade da mulher. Mas, embora seja justamente o contrário, é importante que a pessoa haja com prudência, principalmente se exercer, na paróquia, alguma função, como ministra extraordinária, catequista e etc. Não se deve pôr em risco a oportunidade de prestar um grande serviço a Cristo. Contudo, se a pessoa não está enganjada
e sente o desejo de usar o véu, que seja corajosa e use, ainda que sozinha. Em muitos casos semelhantes, o que se viu foi que outras mulheres se interessaram por essa piedade. Após a devida instrução, passaram a praticá-la. De qualquer forma, o uso do véu é uma disciplina que ao longo do tempo santificou muitas mulheres, e diante do mundo secularizado e imodesto que se vive hoje, ensinar as meninas desde pequenas a usar o véu pode resultar em frutos excelentes nas próximas gerações.